Bom dia, a paz do Senhor, mais um dia se iniciando e eu gostaria de dividir com vocês a meditação que está lá no livro de Gênesis, capítulo 12. O título desse devocional eu gostaria de colocar como obediência e direção. Em Gênesis, no capítulo 12, Abraão recebe a direção de Deus para que ele vá para uma nova terra. Deus fala para ele, sai da sua terra e da sua parentela e segue para uma nova terra. Abraão, no caso ainda Abrão, leva consigo seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, que leva também as suas fazendas e o seu povo. Já em Gênesis, no capítulo 13, a partir do verso 7, diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Então Abraão disse a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. E aí Abraão decide separar-se de Ló e fala para Ló escolher o caminho, né? O caminho que ele deve seguir. No verso 10 diz assim: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, como era toda bem regada, antes de o Senhor destruir Sodoma. Antes o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor. Queria parar um pouquinho aí e gostaria que vocês prestassem atenção nessa palavrinha. Era como o jardim do Senhor. Quando eu li esse versículo e o Senhor me levou a prestar atenção neste como, eu pensei, como é algo que parece, mas não é. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês neste quesito, porque o Senhor, Ele nos direciona a andar pelos seus caminhos. E quando a gente não está recebendo a direção do Senhor, a gente começa a ver e a julgar aquilo que nos parece bom aos olhos, mas sem perguntar para o Senhor se realmente é aquilo que Ele tem para nós. E aí eu vou continuar lendo para vocês aqui o capítulo 13, diz assim, no verso 13: Ora, então os varões de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor e eram maus. Eu vou voltar um pouquinho. Na verdade eu vou seguir um pouquinho para a parte de Abrão. O Senhor diz assim no verso 14: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás para toda a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E aqui a gente pode ver o que é. O Ló olhou por si mesmo e decidiu para onde ele queria ir. Abrão, o Senhor disse para ele: levanta os teus olhos e vê. O Senhor mostrou para Abrão a terra que ele queria que Abrão habitasse e mostrou para ele qual seria a grande promessa. Às vezes, meninas, e meninos, a gente olha para aquilo que o Senhor está colocando diante dos nossos olhos e a gente não pode entender ou acreditar naquilo que Deus está nos mostrando, porque aparentemente não é bonito, não é bênção, através dos nossos olhos a gente não enxerga como bênção. Mas hoje eu quero te deixar aqui essa palavra para que você enxergue com os olhos do Senhor. Seja obediente àquilo que o Senhor está te orientando a fazer.
Não deixe que a beleza mundana, a beleza das coisas deste mundo seguem vocês para as coisas que são do alto. O Senhor é um Deus que sonda os nossos corações, direciona os nossos caminhos, desde que nós sejamos o quê? Obedientes à sua palavra. A palavra de Deus ela é muito clara quando diz que Abraão, ele era um homem obediente ao Senhor. Ele era um homem que ouvia atentamente a voz do Senhor. E quando isso acontece, nós somos abençoadas por um Pai amoroso, um Pai que está disposto a nos guiar e nos levar à terra prometida. Então não deixe de obedecer ao Senhor. Ló pagou um preço muito caro por ter decidido por ele mesmo ter ido para Sodoma, né? Para a região de Sodoma e Gomorra. Lá ele foi levado cativo, né? Teve que ser resgatado pelo seu parente Abrão, né? Na saída de Sodoma e Gomorra, ele perdeu a sua mulher, né? A sua mulher não quis se desviar dos maus caminhos, ela preferiu viver no passado, olhando para trás o que ela tinha e não percebendo aquilo que ela poderia ter no Senhor. Que hoje vocês possam meditar nessa palavra e enxergar aquilo que o Senhor tem de verdade para vocês, né? Lembrem-se, a grama do vizinho parece ser mais verde, mas quando a gente chega perto a gente percebe que ela é de plástico. Então reguem a sua família com a chuva seródia do Senhor, orem pelos seus filhos, né? Unjam a cabeça dos seus com óleo, para que o inimigo não venha falar aos ouvidos, né, dos seus filhos, dos seus maridos. Fiquem sempre atentas àquilo que o Senhor tem para falar para vocês. E obedeçam e peçam sempre a direção de Deus. Não tomem decisão sem que tenha certeza que o Senhor está te direcionando. Amém? Fiquem na paz.